A imagem está satisfatória? Tem... You are now unmuted. You are Tá now ok. muted. Inicialmente, eu vou apenas aqui, primeiramente, me desculpar aqui pelo transtorno. Houve um problema aqui pessoal em relação aqui ao acesso, mas eu consegui superar aqui. Agradeço a atenção e peço que nós vamos fazer uma apresentação bem direta em relação ao tema proposto, né, que é a cirurgia laparoscópica, ou seja, as cirurgias endoscópicas, né, propriamente dito, e a gente vai discorrer nesse tempo aqui sobre as principais características dessa modalidade. Peço que, se tiver alguma dúvida, né, eu fico aqui à disposição. Lógico que eu entendo que o tema para vocês no sexto período é um tema ainda que traz alguma dificuldade em alguns termos, em algumas características próprias da cirurgia. Não vou aprofundar no tema em relação ao ato cirúrgico propriamente dito. Creio que isso seria demasiado, muito complexo para vocês nesse período. Vocês vão ver que durante o avanço no curso, vocês vão ter oportunidade de vivenciar na prática o que é a cirurgia laparoscópica. E isso daí vai trazer, esses primeiros conhecimentos aqui, vai trazer para vocês uma assertiva e um conhecimento e uma segurança em relação ao procedimento. Lógico que talvez alguns termos que aqui eu vou trazer não tenho como fugir, mas se tiver alguma dúvida, por favor, eu fico aqui à disposição para esclarecer, se por um acaso eu for um pouco fora do conhecimento que vocês têm nesse momento, né? O que é, inicialmente, né, deixa eu me apresentar aqui propriamente dito. Eu sou cirurgião geral, né, fui formado aqui pela Faculdade de Medicina de Barbacena, atuei no âmbito, né, da cirurgia, inicialmente em Belo Horizonte, com a residência médica, e logo depois vim para Barbacena, e estou aqui atuando desde 1996. Sou cirurgião geral de formação, né? Eu tive a oportunidade de atuar na cirurgia laparoscópica, no início da cirurgia laparoscópica aqui no Brasil, notadamente na parte mais essencial, que foi o desenvolvimento da cirurgia propriamente dita. E quando eu retornei para Barbacena, nós conseguimos trazer a laparoscopia, e hoje a gente já tem aqui um serviço muito bem sedimentado. Lembrando que, quando eu aqui coloco como cirurgião geral, eu atuo aqui dentro dos vários hospitais, notadamente aqui no Hospital Via Papa, Santa Casa, Policlínica, e também aqui sou oficial médico aqui do Hospital da Aeronáutica aqui de Barbacena. É um prazer imenso aqui estar lidando com vocês aqui nessa instrução. O João Márcio me pediu para trazer essa experiência para vocês, e eu fico aqui com muita tranquilidade para lidar, mas também com ansiedade, porque realmente é um tema que desperta muito interesse, mas que, com certeza, no desenrolar aqui do curso, né, vocês vão ter a oportunidade, e a gente vai estar aí também dentro dos hospitais para poder auxiliá-los e orientá-los dentro das possibilidades. Meu objetivo aqui é muito simples, né? Um objetivo que é apresentar para os senhores, né, a videocirurgia, propriamente a videolaparoscopia,
E é uma técnica, né, de cirurgia minimamente invasiva, hoje totalmente incorporada na rotina aqui da medicina atual, e vamos focar seus aspectos técnicos e as particularidades específicas do método, né? Sabendo diferenciar, né, principalmente o que é uma cirurgia convencional da cirurgia, da videocirurgia. Isso aí, durante o procedimento, nós vamos focar. Então, o objetivo é bem simples, e para isso nós vamos seguir esse pequeno roteiro, né, um roteiro simples, mas um roteiro que a gente vai tentar abordar para vocês os principais aspectos da cirurgia. Falaremos do conceito do que é a cirurgia, a videocirurgia, o histórico, como tudo começou, desde os primórdios até a cirurgia laparoscópica atual, os aspectos cirúrgicos inerentes ao método, né, que isso daí vai diferenciar essa laparoscopia da cirurgia convencional, quais as vantagens e desvantagens do procedimento, as indicações e contraindicações, né, relacionadas ao método, e, como tudo nas cirurgias, as complicações possíveis, né, do método. E a gente inicia falando do que é a videocirurgia, o que é a cirurgia laparoscópica. Temos, né, dentro do conceito, né, da raiz etimológica da palavra, isso aí ilustra muito bem, né, para a gente o conceito do que é o procedimento, que é o método. Vocês já ouviram falar, já tem esse conhecimento, que quando a gente fala em laparotomia, né, nós temos aí dois significados da raiz da palavra, em que laparo significa, laparos significa peritônio. Tomia é secção, tudo que você coloca, tomia é secção. Laparotomia seria a secção do peritônio, isso na cirurgia convencional. Quando a gente coloca o termo laparoscopia, né, a gente vai estar falando do mesmo peritônio, mas a gente vai estar colocando um outro termo, né? Em vez de laparotomia, secção, estaremos colocando o termo escopia, que no rigor da palavra significa olhar, visualizar. Então, aqui nós temos o primeiro conceito em que o termo laparoscopia significa olhar dentro do peritônio, através do peritônio. Então, isso daí já dá para a gente uma diferenciação do que é o termo laparoscopia em relação à cirurgia convencional, que seria a laparotomia. Então, laparoscopia seria olhar através do peritônio, colocando instrumentos apropriados para esse método. Então, como que a gente consegue fazer o procedimento? Colocando instrumentais, né, que seriam as óticas no interior da cavidade abdominal, que por meio da captação dessa imagem, a gente consegue visualizar os órgãos intraabdominais. Essa captação é feita através de câmera, né, que permite que a imagem seja gerada, reproduzida através de um monitor de TV. Isso aí nós vamos ver mais para frente como que se processa. Então, assim, isso já é o primeiro conceito e o primeiro diferencial da laparoscopia, que seria um método diferente da cirurgia convencional, que seria a laparotomia. Enquanto a laparotomia, nós temos a secção, a visualização direta dos órgãos, na laparoscopia nós temos uma visualização indireta, através de um monitor de TV. E como tudo começou, né? A laparoscopia, ela é hoje um método que a gente pode falar que ele é relativamente novo. Na medicina, a gente vai olhar em relação ao que é novo, a gente tem aí um espectro de tempo muito amplo, né? Então, assim, a grande difusão da laparoscopia, ela começou em 1987. Então, a gente transportando esse tempo para a relação à medicina, ela é um método que ainda se coloca como um método em desenvolvimento. Lógico que ela já está totalmente sedimentada, mas a característica da origem, a gente coloca como sendo um método novo, porque ela foi desenvolvida
praticamente nesse século passado, né? Nesse último desenvolvimento da medicina atual. Então, isso daí para a gente é relativamente um método que a gente pode colocar que ele é feito dentro da nossa geração, né? Ela é um método em pleno desenvolvimento. E a primeira tentativa, né, de visualização de um órgão humano, um órgão interno, foi feito no ano de 1806, lá na Alemanha, né? Um cirurgião chamado Philippe Bosini. O que ele fez? Ele inspecionou a uretra através de uma cânula de duplo lumen. Vamos imaginar um duplo lumen, duas cânulas acopladas, em que uma ele transmitia a luz de uma vela e na outra ele fazia a observação. Isso em 1806, já se vislumbrava a possibilidade de ter a visualização interna de órgãos humanos através desse instrumento rudimentar na visão de hoje, né? Naquela época já era uma inovação. Em 1877, também na Alemanha, um cirurgião chamado Max Nix, ele utilizou pela primeira vez um sistema de lentes para fazer aquele mesmo procedimento do Bosini, da cistoscopia. Com isso, ele permitiu fazer uma ampliação da uretra e da bexiga. Em colaboração com esse outro cirurgião chamado Joseph Leitz, ele construiu dessa forma o primeiro endoscópio rudimentar que se tem conhecimento. Ele usou os mesmos métodos do Bosini, ou seja, uma cânula de duplo lumen com uma luz de vela e colocou uma lente para fazer a ampliação da visão interna dos órgãos. Isso daí já era uma revolução, mas, notadamente, em 1880, lá nos Estados Unidos, o Thomas Edison, né, quando ele inventou a lâmpada incandescente, aí sim a gente tem uma mudança de configuração, quando a gente coloca, em vez de uma luz de velas, a gente coloca uma luz de uma lâmpada incandescente. Assim, a gente tem uma mudança, né, do padrão de visualização pela ampliação da capacidade de iluminação desse endoscópio rudimentar idealizado anteriormente. Assim, nós podemos dizer que houve uma primeira fase de revolução com a invenção da lâmpada incandescente. E a primeira laparoscopia, que nós podemos dizer efetivamente, foi atribuída a também um cirurgião alemão chamado Georg Kering, quando em 1901 ele descreveu a primeira celioscopia, né, que seria a laparoscopia, né, que ele fez? Ele injetou, né, um abdômen de um cão vivo com ar e introduziu o cistoscópio de Nitz para inspecionar as vísceras intraabdominais. Com isso, notadamente, em 1901, nós temos o primeiro padrão de laparoscopia que nós podemos atribuir da origem. Coloco aqui um nome que vocês vão visualizar hoje, né, que é de 1938, é um cirurgião húngaro chamado János Veres, e que vocês vão ver esse nome aqui, Veres, até hoje sendo utilizado na laparoscopia. O Veres, ele inventou uma agulha para produzir pneumotórax no tratamento da tuberculose. Isso na era pré-antibiótica, né? E também que até hoje, essa mesma agulha é utilizada para a confecção do pneumoperitônio, que é uma etapa da laparoscopia, como nós vamos ver mais à frente. Então, hoje, a agulha de Veres, ela é padrão, né, para a cirurgia laparoscópica, como nós vamos ver mais à frente. Então, guardem esse nome, tá? Ele é János Veres, e esse nome até hoje atribuído a esse grande cirurgião húngaro. E assim, em 1987, nós podemos dizer que efetivamente nasceu a laparoscopia, a videolaparoscopia, a videocirurgia atual. Quando, na França, o cirurgião chamado Philippe Moret, em Lyon, fez a primeira colecistectomia laparoscópica no ser humano. Então,
essa data, 1987, é tido como marco inicial da cirurgia laparoscópica cotidiana, né, contemporânea, aquela que realmente fez com que todo o processo atual fosse desenvolvido. Posteriormente, o método se difundiu, né, e nos Estados Unidos, né, como sempre, houve uma popularização da cirurgia laparoscópica, através principalmente desses dois cirurgiões, Dubois e Périssé, né, na Europa, e Red nos Estados Unidos, que efetivamente fizeram com que a colecistectomia laparoscópica, a primeira cirurgia realizada, né, laparoscópica, se difundisse em todo o planeta. Então, nós temos aí esse marco histórico, né, desde do primeiro, 1887, até 1987, como sendo um marco aí de desenvolvimento dos primórdios da cirurgia laparoscópica. De 1987 até hoje, muita coisa mudou, é lógico que a tecnologia ela vem avançando de uma forma exponencial, de forma que hoje não se compara o que era a cirurgia laparoscópica de 1987 com o que é realizado hoje. Mas fica aqui o registro histórico para que vocês entendam a dificuldade que é e o que a gente fala que a medicina, né, ela é 20 anos, 30 anos para ela é um pingo, né? A gente tem aí o desenvolvimento ao longo de vários anos para que a gente tenha aí um método hoje consagrado, né, especificamente. Principais aspectos cirúrgicos. O que diferencia a laparoscopia dos outros métodos? Alguns processos a gente pode colocar como sendo processos específicos da laparoscopia e outros sendo de âmbito geral. Os cuidados pré-operatórios não se diferem, né? O cuidado ele tem que ser de uma forma geral, como qualquer método cirúrgico. O preparo do paciente se dá como qualquer cirurgia convencional. Os exames pré-operatórios, avaliação de rotina, avaliação do risco cirúrgico. E nós temos aí que cada paciente varia, né, de acordo com a sua necessidade, com a sua comorbidade, e exames mais específicos são atribuídos a situações em que realmente aquele indivíduo requeira uma investigação mais aprofundada. O que diferencia a laparoscopia da cirurgia convencional é que no pré-operatório nós devemos fazer já um preparo do instrumental de uma forma mais incisiva. Por quê? Porque o instrumental ele é diferenciado, não é o mesmo instrumental da cirurgia convencional, que é um instrumental clássico, que já está preparado normalmente. Na laparoscopia nós temos que investigar se todo o material específico está preparado para a realização do procedimento. Ele deve estar devidamente esterilizado e, antes da cirurgia iniciar, nós temos que fazer uma investigação em todo o aparato eletroeletrônico, porque nós vamos ver mais à frente, a cirurgia só se processa através de instrumentais em que nós vamos ter monitor de TV, câmeras, insufladores, cabo de iluminação. Então, tudo isso tem que estar devidamente preparado para que o início da cirurgia esteja tudo funcionando. Não é admissível que nós iniciemos o procedimento e durante o início nós detectemos alguma falha no aparelho que impeça a cirurgia. Isso daí já é um aspecto diferencial em relação à cirurgia convencional. Essa foto ilustra muito bem o que eu acabei de falar, né, em relação à cirurgia laparoscópica em relação à cirurgia convencional. O que chama atenção nessa foto? Notadamente, quando vocês têm uma cirurgia convencional, a gente vê que a atenção, né, o olhar do cirurgião, o olhar do auxiliar, o olhar do instrumentador, ele está voltado para o paciente, para a incisão, para a cavidade abdominal do paciente.
nessa ilustração, nós vemos muito bem que o olhar da equipe está voltado para o monitor, né? O monitor é onde se projeta a imagem, é onde se desenvolve todo o ambiente visual da cirurgia. Então, nós temos aqui uma torre, que nós temos aí um monitor de TV, um gerador de imagem, uma fonte de luz e um insuflador. Tudo isso daí está interligado. Se um aparelho desse parar de funcionar, nós não temos a cirurgia. Então, aqui já muda o perfil, né, do procedimento, em que a gente fica bem claro em que a dependência da cirurgia está no aparelho eletroeletrônico. Então, não temos como minimizar esse fato. E o que chama mais atenção aqui também é que a gente vê que a interação da equipe ela se dá de uma forma muito mais intensa. Todos participam, todos visualizam o que está sendo feito, e isso daí também propicia um ambiente em que há uma troca de ideias, uma troca de informação, e isso é muito saudável, né, para o procedimento cirúrgico. Como eu falei, o primeiro passo para a realização da videocirurgia, da laparoscopia, é através da punção do peritônio com a agulha de Veres. Então, como eu falei aqui, o nome até hoje carrega, né, a agulha de Veres, em homenagem ao cirurgião húngaro. Essa é a agulha de Veres, desenvolvida lá nos primórdios, e lógico que adaptada para o nosso tempo, né? Então, com a agulha de Veres, a gente faz uma punção externa, e essa ponta da agulha vai estar localizada abaixo do peritônio, ou seja, dentro da cavidade abdominal. E é através dessa agulha que a gente faz o pneumoperitônio, que é o próximo passo da laparoscopia, que seria a injeção do gás na cavidade abdominal para criar o acesso aos órgãos, né? Então, é um tempo de extrema importância. Sem o pneumoperitônio, não tem como fazer a laparoscopia. E nesse tempo, né, dessa punção, nós temos aí um processo de muito estresse para a equipe. Por quê? Porque a gente faz essa punção às cegas. A gente só faz a punção através da sensibilidade tátil, né? Nós progredimos a agulha através de todas as camadas da parede abdominal até termos a certeza que nós caímos dentro da cavidade peritoneal. Então, é um tempo em que você é passível de complicações, né? Porque principalmente você está fazendo uma punção às cegas, sem visualizar a entrada dessa agulha dentro da cavidade abdominal. Mas é um tempo que é essencial para o início do procedimento. Então, uma vez feita a punção, que você tenha certeza que a ponta da agulha está dentro da cavidade peritoneal, nós passamos para o segundo tempo, que é a confecção do pneumoperitônio. O que seria o pneumoperitônio? Seríamos, através da agulha de Veres, nós injetarmos um gás dentro da cavidade para que a gente transforme a cavidade peritoneal, que é uma cavidade virtual, onde os órgãos, não existe espaço real entre os órgãos, eles estão sobrepostos um ao outro por uma cavidade virtual, nós criamos ali uma cavidade real, através da injeção do gás específico, né? Que nesse caso, para a laparoscopia, nós injetamos o gás, o CO2, né? O gás carbônico, que hoje o gás padronizado para a realização da laparoscopia. Por que o CO2? Lógico que a gente for olhar, o CO2 tem a toxicidade, tem os efeitos, né, colaterais em relação ao acúmulo do CO2. Mas a gente tem que ver qual que é a vantagem de se utilizar o CO2.
Primeiro, ele tem uma maior absorção entre os tecidos e, com isso, ele pode ser eliminado com mais facilidade, e diminuindo assim, né, o acúmulo do gás na cavidade peritoneal no final da cirurgia. Ele não é explosivo. Aí podemos pensar, poxa, em relação ao CO2, o oxigênio seria até mais benéfico, mas o oxigênio ele é explosivo. Então, nós vamos usar durante o procedimento corrente elétrica para fazer a cauterização, e se a gente usar um gás que é explosivo, ele vai provocar uma catástrofe, né? Então, isso daí já é uma grande vantagem em relação à utilização do CO2. É um gás barato e ele é totalmente eliminado na respiração naquilo que é absorvido. Então, isso daí são os principais parâmetros, as principais vantagens, né, de utilização do CO2. Como eu falei, né, o pneumo peritônio é um tempo essencial, pois ele cria aqui uma cavidade real para que a gente possa fazer o inventário, a manipulação e a cirurgia propriamente dita. A pressão do CO2, o aparelho, né, o insuflador, ele mantém uma pressão constante dentro da cavidade, que gira em torno de 10 a 15 milímetros de mercúrio, sendo o padronizado ideal sendo a pressão de 14 milímetros de mercúrio. Essa daí é o que é normalmente utilizado. Pode variar para menos, mas normalmente não para mais, porque isso, quando você tem uma pressão muito alta, você tem um aumento da absorção do CO2, que pode provocar alterações hemodinâmicas no paciente. Então, fizemos primeiramente a punção com agulha de Veress, produzimos o pneumo peritônio, e o próximo passo, né, para a realização da cirurgia é a confecção de um portal, ou seja, uma comunicação entre o meio externo e o meio interno. E essa comunicação se dá através da utilização do trocáter, né, que seria essa porta que a gente vai fazer a conexão do meio externo com o meio interno. Ela é realizada, essa primeira punção, após o pneumo peritônio atingir o plano ideal, né? Ela também é feita às cegas, é uma punção que impõe um risco maior também, por a gente não ter a visualização da entrada desse trocáter, que é um trocáter em que tem uma ponta, uma lâmina, né, na ponta para poder fazer a avulsão dos tecidos, e com isso a gente pode provocar alguma lesão. Ela deve ser feita preferencialmente com um trocáter descartável de ponta protegida. O que seria isso? Na ponta desse trocáter tem uma lâmina cortante que, quando ela cai na cavidade peritoneal, ela recua a lâmina e avança apenas uma proteção plástica. Para quê? Se eu avançar além, em cima de uma víscera, o que avança não é a lâmina cortante, mas sim a capa protetora, que é uma capa plástica, minimizando assim a ocorrência de lesões. É um método em que, dependendo da condição, a gente pode suprimir essa primeira punção com trocáter, notadamente quando a gente tem alguma dificuldade, nós podemos fazer a abertura manual, que seria um método aberto, a gente vai abrir a pele, a subcutânea, a aponeurose, avulsionar a musculatura, abrir o peritônio e introduzir o trocáter por visão direta. Isso daí é exceção, não é o usual, né? Nós podemos fazer quando a gente tem suspeita de aderências, ou seja, quando algum órgão, intestino, principalmente, está colado ali na parede, e que a gente sabe que, se a gente introduzir o trocáter, nós vamos avançar em cima desse intestino, desse órgão, provocando lesões, a gente faz o método aberto, né? Mas isso daqui é a exceção. Então, nós temos aí a primeira punção, né, que é a punção com um trocáter, para fazer essa conexão entre o meio externo e o meio interno.
E através dessa primeira punção, desse trocáter, nós vamos passar uma ótica que vai fazer a captação da imagem intraperitoneal. Com isso, a gente já tem a primeira visualização da cavidade abdominal. O que a gente tem com essa possibilidade? Primeiro, nós vamos já buscar, né, alguma possibilidade de lesão, da punção da agulha, da punção do próprio trocáter, visualizar se tem alguma alteração, se tem sangramento, se tem secreção, algo que possa já nos orientar se as nossas punções foram efetivas, sem provocar nenhuma lesão interna. Esse daí já é principalmente, né, o inventário que a gente vai fazer na cavidade. Então logo passamos o primeiro trocáter, introduzimos a ótica e fazemos o inventário geral da cavidade. Então, esse daí já é, né, o primeiro contato que a gente vai ter com a cavidade peritoneal propriamente dita. As outras punções, as punções secundárias. Após a introdução do primeiro trocáter, a introdução da ótica, a gente já tem a visualização interna da cavidade. As outras punções que fazem-se necessárias, dependendo da cirurgia, mais 3, mais 4, mais 5, elas são feitas sob visão direta. Eu estou com a ótica posicionada dentro da cavidade, introduzo os outros trocáteres, eu vou visualizar a passagem dele através do peritônio. Com isso, eu vou estar minimizando sobremaneira a possibilidade de lesões. Então, essas funções secundárias, elas se transformam numa situação muito mais tranquila para o cirurgião, porque ele vai ter controle sobre a introdução e sobre a penetração do trocáter através da cavidade peritoneal. Então, nós temos aqui, a partir daqui, uma punção sob visão, né? Então, isso daqui torna-se essas punções muito mais seguras em relação ao procedimento. E esse é o método, são os materiais específicos que a gente falou. Conjunto de trocáteres, né? Nós temos aqui trocáteres aqui permanentes, que são os portais, né? Que a gente vai fazer transpor o meio externo para o meio interno. Essa daqui é uma ótica laparoscópica, propriamente dita. E aqui os instrumentais, pinças de divulsão, tesouras, pinças de apreensão, temos as pinças hemostáticas, né, todos esses procedimentos. Essas pinças, elas passam através desse trocáter, então nós fazemos aqui a introdução, né, e fazemos a manipulação das pinças através dos trocáteres, que são os portais de comunicação do meio externo com o meio interno. E aqui a gente já visualiza aquilo, como eu falei, que o instrumental é um instrumental específico. Ele é para a cirurgia laparoscópica. A gente não usa esse instrumental na cirurgia convencional. Então, se eu não tenho o material efetivamente pronto para a cirurgia, eu não consigo iniciar o procedimento. Então, já muda aqui o perfil, né, em que efetivamente eu preciso ter o material sob controle, para que o método não se encerre antes de iniciar a cirurgia propriamente dita. Acabou a cirurgia, terminou o procedimento, o que a gente vai precisar fazer? Preparar, né, a cavidade abdominal para retirada dos trocáteres, dos portais, né? A gente vai lavar a cavidade, tirando todos os excessos, né? Seja sangue, secreção, debris, tudo que está dentro da cavidade nós vamos aspirar, né, através dos portais. E com isso você pode lavar a cavidade, jogar soro fisiológico para fazer uma limpeza mecânica, né, da cavidade. A gente vai retirar os trocáteres das punções secundárias através de visualização direta através da ótica. Para quê?
para que a gente possa visualizar possíveis complicações, principalmente sangramento através da punção. Então, se a gente visualiza, retira sob visão, sangrou, a gente vai fazer as intervenções, se não sangrou, a gente finaliza o procedimento. A gente vai esvaziar o máximo possível do pneu peritônio, retirando o máximo possível do CO2, para que a gente possa ter, né, um pós-operatório sem o efeito nocivo do CO2, que nós vamos ver mais à frente.